Amém, Leia. Paz do Senhor, minhas meninas. Bom dia, Evelyn. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Amém, Edna. Mesmo sem ver, eu posso crer. Tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és tua palavra está de pé. Minhas meninas. És minha âncora, a minha esperança. Amém, Vivi. Amém, Jerusa. Amém, Paula. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha Amém, Elizabeth. Bom dia. Bom dia, JBS Bispo. Amém, Isaíoma. Se as minhas meninas entrarem, quem vai pregar hoje é a irmã. Acabei de esquecer o nome dela, rapaz. Veja só. Adriana Barros. Irmã Adriana Barros é quem vai pregar hoje. E quando ela chegar por aqui, já me avise, Adriana, pra gente começar. Amém, Mariana. Amém, Jaque. Tá aqui já, a irmã Adriana já tá aqui. Amém. A gente já vai orar. Amém, Deise. Amém, Maiara. Amém, Cristina. Esse hino é lindo demais. Está na minha mente desde sexta-feira. És minha âncora, a minha esperança. Em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha Amém, Cris. Esse de canção e louvor é lindo. É, eu gosto. É lindo. Bom dia, Tainá. Paz do Senhor. És minha âncora, a minha esperança. Bom dia, Socorro. Bom dia, Oliveira. Muito bom dia. Amém. Graças a Deus por isso. Ah, que coisa boa. Deisa Macedo colocou aqui. Estou fazendo terapia com a irmã Vilma. Estou amando. Que coisa boa. Minha sessão com ela é semana que vem. Maravilhosa.
Amém, Holanda, paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Minhas meninas, eu já vou começar mostrando a vocês. Amém, irmã Ana, paz do Senhor. O que chegou aqui ontem. Chegou aqui ontem essa Bíblia aqui que eu comprei aqui no TikTok. Essa daqui, ó. Ela é enorme, minhas meninas. Chegou ontem à noite e era mais ou menos umas 10 horas da noite quando chegou. Essa daqui. Ela é linda. Versão King James 1611. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Ela é maravilhosa e ela foi R$68. Maravilhosa. Tu sabe que a que eu uso, que eu manuseio ela é essa daqui, né? A de Spurgeon. A Bíblia de Sermões de Spurgeon, que inclusive está toda riscada. E é isso. E essa daqui, que chegou ontem, ela tem comentários também. Se tu entrar no meu perfil, tem ela na minha vitrine. Essa que chegou ontem. E deixa eu te mostrar como ela é. Ela tem os comentários dos versículos aqui embaixo. Tá vendo? No rodapé. Tem os comentários aqui dos versículos. A letra é grande. A parte em vermelha é as falas de Jesus. As em azul é as falas de Deus. As cores delas são divididas assim, ó. Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, proféticos e assim vai. Até as cartas e a revelação do Apocalipse. Eu tenho que mostrar a vocês porque eu achei maravilhosa. Ó, e aqui tem indicando tudo direitinho no sumário. Tá vendo? Bem direitinho, principalmente para as meninas. É muito boa. Para as meninas do nosso curso de teologia. Vai ser muito, 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 muito bom para vocês. Ela é na versão King James. Eu vou fazer uma comparação rápida para vocês. Eu gosto da versão King James. Amém, Silei, vai do Senhor. Ela não tem harpa, é só Bíblia. Só Bíblia mesmo. Um salmo bem conhecido para vocês verem a versão dela. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar. E para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Essa é a versão King James. Agora eu vou ler na minha versão transformadora, que é um pouquinho mais diferente do que a King James. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minha força e me guia pelo caminho da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Então as versões são diferentes, mas são versões atualizadas. E com isso
torna a compreensão bem fácil. Deixa eu mostrar a vocês os comentários dela. O verde. Tudo que é verde é comentário. Tá vendo? É o comentário. E o Salmo 23. Este é considerado o mais belo e conhecido cântico de confiança de Davi em Deus. Neste salmo não se manifestam queixas de aflições ou súplicas por livramento. É uma expressão poética e profética de gratidão ao Senhor. E assim, ele vai explicando do versículo 1 até o versículo 6, com referências bíblicas só do capítulo 23 nos comentários, do capítulo 21, do capítulo 22. Então, para as minhas meninas pregadoras aí, eu super indico a introdução do livro, que é outro ponto importante. Aqui tem a introdução do livro, tá vendo? Toda a introdução do livro dos Salmos. E nessa parte aqui, eles têm um diagrama de conteúdo, tá vendo? Maravilhoso, super indico, super indico. Tem livros, seções, autor principal, quantidade de salmos, conteúdo básico, semelhança temática com o Pentateuco, bênção final, provável compilador, datas prováveis, época, tudo isso tem aqui. Eu acho que eu não consigo colocar o link dela aqui. Consigo? Consegui. Eu acho que apareceu aí, né? Pronto, essa aí. Essa Bíblia aí que eu acabei de fixar, ela apareceu pra vocês? Pronto. É essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui eu coloquei. Ela tá por R$ 69,99. Foi justamente esse valor mesmo que eu comprei. E ela chegou com mais ou menos 9 dias. Então, para as minhas meninas que querem comprar sua Bíblia, o preço ótimo, porque quando eu comprei essa daqui presencialmente, eu já disse a vocês, ela foi 340, essa daqui, presencialmente. Eu tenho o link dela aqui no TikTok também por 160 e um pouquinho. É diferente, são versões diferentes, não tem essa de... Essa é melhor que a outra. Irmão Luiz, paz do Senhor. Paz do Senhor. Não tem essa de essa é melhor que a outra. Por quê? Porque a gente precisa de várias versões pra gente conseguir manusear bem, né? Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. É isso. O livro de Daniel é o que fala muito sobre sonhos. O livro do profeta Daniel fala muito. É um livro de revelações, né? Minhas meninas, vamos... Mostro. Vamos orar pra gente começar? Ó aqui. Ela é essa daqui, ó. Ela é enorme. Ela não é uma Bíblia pra gente levar pra igreja, não. Porque ela é muito grande. Muito grande, muito grande. Ela é uma Bíblia pra gente estudar em casa. Sonhou comigo, foi? Sonhou o quê, meu Pai do céu, Jesus? Vamos orar pra gente... Eu acho que saiu, mas tá aqui no... Nesse negocinho aqui, ó. A Bíblia. Pronto, é só tu dar uma olhada aqui. Eu vou colocar as duas. Veja. Essa outra que eu coloquei aqui, a de Spurgeon, a de sermões. Essa daqui, ela já subiu, ela tá por 200 e pouco. Mas eu amei essa Bíblia. Ela tem os comentários de Spurgeon sobre os capítulos embaixo. E é muito, 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 muito enriquecedora. Então tu compra que tu conseguir comprar agora. Mas investe, é investimento. É investimento. Eu acho ótimo Bíblia cronológica. Quem tem dela é Maia. Eu ainda não tenho uma Bíblia por ordem cronológica, mas pra gente que estuda,
A palavra é maravilhoso. Quem tem uma dela é Maia. A Maia tem uma dela. Minhas meninas, vamos orar para a gente começar. Hoje quem vai pregar é a irmã Adriana. Ela já está por aqui. A gente vai orar. Esse barulho que vocês estão ouvindo é porque o rapaz, graças a Deus, está trabalhando, limpando a grama do condomínio. E a gente vai ficar com esse barulhinho chato aí, porque ele começou o barulho depois que eu comecei a live. Não deu tempo de colocar o fone de ouvido. Mas eu acredito que tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho, né? Qualquer coisa, vocês avisam e a gente fala mais alto. A gente dá o jeito que puder dar aqui. Vamos orar pra gente começar. Quem necessita de oração, minhas meninas, amém, que bom. Que bom que tá dando pra ouvir. Eu oro daqui, tu ora daí. Eu te apresento, tu me apresenta, tá bom? Coisa boa, irmã Fabi, Pai do Senhor. Tá boa? Vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui na Tua presença neste momento para Te engrandecer, Te agradecer e Te louvar pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui. Precisamos de Ti e dependemos de Ti, Jesus. O Senhor nos concedeu uma boa noite debaixo da Tua presença. Nós amanhecemos e estamos de pé, com vida e com saúde, Te louvando pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós e se utiliza das nossas vidas para que nós venhamos ser quem o Senhor nos chamou para ser nesse tempo, nessa geografia, diante dessas pessoas, reconhecendo que não temos, não somos, nem podemos, mas nós precisamos de Ti. Toma cada uma das minhas irmãs nas Tuas mãos, os meus irmãos também que estão aqui acompanhando a live. Da saúde, da graça, da força, abre porta. Faz o Teu querer e a Tua vontade para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a nossa bússola, é a nossa direção, é o nosso respaldo. Então fala conosco através da Tua palavra, para que o nosso coração venha transbordar da Tua presença nesta manhã. É o que nós Te pedimos. Usa a irmã Adriana, Jesus. Usa a irmã Adriana como um instrumento afiado na Tua presença. Que ela não tenha medo de falar o que o Senhor colocou no seu coração. Tira, Jesus, todo o nervosismo, toda a ansiedade. E que ela possa entender que ela é usada por Ti. Que o Senhor se utilizará da vida dela e falará aos nossos corações. Enquanto isso, vai cuidando, Jesus, de todos que estão ao seu redor, dos seus filhos, do seu marido, da sua família, de todos que carregam o seu nome, para a honra e glória do seu nome, Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, eu vou chamar já aqui a irmã Adriana. Já mandei o convite para ela. Compartilhem a live para o alcance, porque às vezes o TikTok está pela misericórdia. Irmã Adriana, paz do Senhor. Paz, benção. Como é que você está? Nervosa. Fique tranquila. Tem como abrir a câmera? Como é que mexe isso, gente? Aperta na tela, vai Ai. aparecer uma câmera assim. Pronto, olha aí. Dá lugar na terra, vaso. Gente, tô muito nervosa. Até sonhei com a Glória aqui em casa. Minha bola do Oh, Senhor. meu Deus. Dá lugar na terra. A gente tá aqui intercedendo por você. Amém. Pensei que ia demorar pra passar. Falei, meu Deus, ela vai louvar, vai dar oportunidade. Hoje a gente tem pouquinho tempo por causa do ciclo de oração. Então, se eu me estender muito, eu vou comer seu tempo. E eu não posso, eu quero ouvir você. Você tem Jesus. até 10 horas para dar lugar na terra. Meu Deus do céu, muito tempo.
Amém, amém. Pode começar? Pode? Estudando, né? 1 Samuel com vocês. Deus palestrou muito comigo. Foi muito bom. Quero agradecer a Deus essa oportunidade. E glória, Deus ministrou no meu coração que cada menina que você escolheu para cada capítulo foi mesmo direcionado por Deus, pelo Espírito Santo. Porque cada uma pregou o que estava precisando que Deus falasse. Deus falou muito comigo. Quando né, que você colocou lá a lista, que eu falei, ai meu Deus, Samuel 25, eu nem cheguei lá, porque eu fui de acordo com a nossa leitura. Eu falei, não vou direto não, porque eu já sei que vou pregar lá não, vou fazer até chegar lá. Sim. Aí eu com curiosidade, eu fui ler, né? Aí tava falando sobre a morte de Samuel. Eu falei, eu vou pregar sobre a morte de Samuel. Ah, legal. Mas quando eu fui ler o texto, não, falava de Abigail e Nabal. Abigail e Nabal. Eu falei, não acredito. Olha, me colocou na prova. Porque eu estudando essa passagem, eu tive que ser Abigail. Eita, gente. No dia que eu falei assim, pronto, a minha pregação tá montada. Aconteceu algo aqui em casa que eu tive que entrar como Abigail. Eu falei, como é difícil ser Abigail. Como é difícil. Mas o Espírito Santo, né, ele nos guia. Então, vou estar lendo o texto. Só queria dar o testemunho porque a gente realmente prega o que vive. Prega o que vive. Deus, ele nos prova. Nos prova. Me provou essa palavra. Depois eu te conto no PV o que aconteceu. Tá certo. Então, a palavra em 1 Samuel 25. Eu vou ler só 4 versículos para a gente poder ver o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Que diz assim o primeiro versículo. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pronteou. E sepultaram onde ele tinha vivido em Ramã. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era um homem muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, a qual estava sendo tosqueado em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era um homem mau. E o 32 diz assim... E disse Davi a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoado pelo bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue das minhas próprias mãos. Em algumas versões fala que Davi foi para o deserto de Parã. Aqui está falando, nessa Bíblia que eu escolhi hoje, está dizendo que ele foi para o deserto de Maom. O texto ele já nos começa falando de um luto nacional, né? Todo o povo de Israel ele estava triste, né? Abalados, porque tinha perdido um líder espiritual. E a gente lendo Samuel, a gente pôde perceber quem era Samuel. Samuel, lendo em 1 Samuel, a gente descobriu que ele era uma resposta de oração. Ana queria um filho, mas Deus precisava de um juiz, precisava de um sacerdote, precisava de um profeta. Então o Senhor, ele às vezes vai usar o que você precisa para que ele possa trabalhar. Então o Senhor ele vai usar as tuas orações para no que ele precisa. Muitas das vezes a gente não entende por que a nossa oração não é respondida. Ainda não é tempo do Senhor trabalhar em cima do que você está pedindo. A partir do momento que Ana entendeu o que Deus precisava, Deus respondeu a oração dela. E a palavra vem dizendo que eles sepultaram Samuel. E a palavra vai falando que Davi, depois do sepultamento, vai para esse deserto em Parã, ou Maom, onde eu acabei de ler. E a palavra vem dizendo que lá ele escuta, fica sabendo que
Nabal está tosquiando as suas ovelhas. Ele está cortando a lã das suas ovelhas. E ele pede para um dos seus jovens, ou nas outras versões, para um dos seus moços, ir até Nabal, falar o como ele foi benevolente para com os servos de Nabal. Explicou tudo para ele, né? Foi falando para pedir o seu jovem, o seu servo, o seu moço, o seu companheiro de guerra, ir até Nabal e falar tudo que Davi fez por eles. E pedir uma ajuda, porque Nabal e os seus guerreiros estavam com fome. Então, a sua providência tinha se acabado. E Davi, como sabia o homem que ele era rico, que ele tinha para dar, tinha para vender, tinha para emprestar, então não custava nada ir lá, fala o que a gente fez e vê se ele pode nos ajudar. E a palavra diz que Nabal foi ingrato. Olha, essa palavra me dói. Eu lendo, eu pude voltar à minha memória muitas ingratidões que aconteceu na minha vida. Ao nosso redor, com família, com amigos. E isso dói. Eu pude entender por que Davi ficou tão furioso. Porque quando houve ingratidão comigo, quando chegou essa palavra na minha vida, me doeu. Me doeu e a gente pensa em fazer coisas assim que não agrada a Deus mesmo, porque a ingratidão ela dói. Uma coisa eu quero deixar para mim e para você nessa manhã. Foi uma coisa que eu aprendi, que gratidão a gente leva na alma, porque o coração um dia ele vai parar de bater, mas a alma ela é eterna. Então, o que eu estou falando para você nessa manhã, leva a gratidão na alma. Você precisa ter gratidão por pequenas coisas que alguém fez por você. Seja grato. E aí chega o ponto do moço ir até Davi e falar, né? O quão ingrato foi Nabal. Não me espanta, né? Porque a palavra de Deus vem relatando quem era Nabal. Mas o que me chamou a atenção é que Nabal, ele era descendente de Caleb. Caleb foi um dos espias de Moisés para entrar na terra prometida. Então ele era um homem de fé, diferente de Nabal. Então, o que o Senhor falou comigo é porque às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, mas não irá seguir o nosso exemplo. Mas mesmo assim você precisa ser exemplo, porque momento nenhum Caleb foi diferente. Não, ele sabia que presta atenção, tem alguém te observando. Mesmo que lá na frente algumas pessoas não te imitem, mas tem outras pessoas que vão falar, né, que dali é descendente de Caleb. Seja você um descendente de Caleb. Você tenha fé. E a palavra vai dizendo que E é sobre na honrar hora... o nome, né? Honrar o nome que carrega, porque olha a responsabilidade. Quem foi Isso. Caleb? Isso. E a gente precisa honrar mesmo. Honrar quem nos trouxe para a presença de Deus. Quem veio antes, quem plantou, o que a gente está Isso. colhendo. Isso. A gente precisa lembrar, eu tô aqui por causa de fulano, então eu tenho que ser igual fulano. Né? Então, É um bom exemplo. isso, a gente precisa dar exemplo e seguir o exemplo daquele que veio antes da gente. A palavra vem dizendo também que na hora que Davi recebeu, deu um baque nele, né? Como eu falei sobre a ingratidão. Na hora ele falou: cinge as tuas espadas. É assim mesmo que a gente fica. A gente quer pegar o que vier na nossa frente e quer atacar. Vamos agora. O verso 22 fala: que Deus me castigue. Que Deus castigue Davi se eu não faça com muita severidade até que de manhã viva um só do sexo masculino e todos que pertencem a Nabal. Olha o que faz uma ingratidão. Às vezes as pessoas não percebem
Não percebe. E o que me chamou muita atenção nessa passagem é que Nabal fala, Davi? Quem é Davi? Filho de Jessé? Quem é? Igreja, não tem como não saber quem era Davi nessa época. E ele mesmo sabe quem era Davi, porque ele fala, deve ser um desses servos que está fugindo do seu senhor. Deve ser um desses trabalhadores que está fugindo. Então ele sabia quem era, porque a Bíblia mesmo relata, a gente que estudou, relata que Davi estava mesmo fugindo da face do seu sogro, mas por causa de uma canção. E como ele não sabia quem era Davi? Eu estudando essa palavra, eu ouvi algumas pregações e as pessoas falavam, ele não sabia quem era. Sabia. A gente sabe quem é. A gente sabe quem é a pessoa. Quando a gente faz algo e a pessoa vem com ingratidão, a gente sabe quem ajudou. Você sabe quem você ajudou. Você sabe quem te ajudou. Então não se dê uma de esquecido não, porque Deus cobra. Deus cobra e a gente vê no final dessa passagem que Deus, ele age com a justiça. Então, o que eu quero deixar para você nessa manhã é seja grato. Seja grato. Tá se esquecendo do que fizeram por você? Pede o Senhor em oração para te lembrar. Senhor, não me deixe esquecer que alguém levantou a mão para mim. Não se esqueça, igreja, porque a ingratidão, ela dói. E a palavra vai dizendo que um dos jovens de Nabal, um dos seus moços, vai até Abigail. É a hora que Abigail entra na história. Aí o jovem chega para Abigail e fala, Abigail, se apressa, porque Davi está vindo aí com sangue nos olhos. Isso eu estou fraseando, tá? Tá vindo aí com sangue nos olhos, porque Nabal teve ingratidão por ele. Davi foi um dos homens que nos ajudou no deserto, que nos protegeu para que ninguém nos roubasse, para que ninguém saqueasse nada da casa de Nabal. E ele não teve benevolência, ele não teve gratidão. E o que me chama a atenção também, né, Abigail, porque muitas das vezes essa passagem me ensinou muita coisa. Me ensinou que quem sou eu no momento da adversidade. Me ensinou que a sabedoria, ela brilha em meio à tolice. A ingratidão, ela mata, mas a gratidão, ela cura. Através de você, tem livramento. Você tem pressa para salvar a tua família? Meu Deus. A Abigail, quando ela ouviu a mensagem do jovem, do moço, ela não falou, eu quero saber quem é Nabal, não. E Nabal toda hora, com certeza, irmãos, que para o moço chegar até, para esse jovem chegar até Abigail, é porque muitas das vezes, conjecturando ele já havia feito isso. Porque do jeito que ele chega e fala com ela, assim a gente lê nessa passagem, dá para ver que muitas das vezes ela interviu por causa de Nabal. E ela, momento nenhum, você não vê na Bíblia, ela, momento nenhum, falando com um jovem assim, não quero mais saber não, Nabal toda hora. Não, tu não vê. Ela se apressa e começa a pegar tudo aquilo que Davi precisava. A palavra vem dizendo que ela pega 200 pães, pega odres de vinho, ela pega muita coisa para poder levar até Nabal. Ela pega muitos presentes para levar até Davi. E a palavra vem dizendo que ela pede o moço para ir, que ela ia adiante. E quando ela vai em cima do jumento, a palavra vem dizendo que ela corre e vai cavalgando até Davi. Só que no meio do caminho ela encontra Davi. Ela imediatamente desce do jumento e se prostra aos pés de Davi. Ela caiu com os pés e disse, meu Senhor, a culpa é minha. Por favor, permita que a tua serva fale. Ouve o que eu tenho a dizer.
meu Senhor, me dê atenção, aquele homem é mau. Aquele homem age como o nome dele. Ele é insensato. Ele é bruto. E a palavra vai dizendo que Davi escuta. Escuta. O Senhor está falando para mim e para você nessa manhã que você precisa ter pressa para salvar a tua família. E que tem algumas coisas que você vai ter que trazer a responsabilidade para você. A responsabilidade não era de Abigail. Olha o que ela fala, a culpa é minha. Ela chega para Davi e fala, me perdoa, porque eu não vi. Tô falando conforme as minhas palavras. Parafraseando. Isso. Eu não vi o jovem lá. Se eu tivesse visto, eu teria atendido ele. Quem recebeu foi meu esposo. Me perdoa, a culpa foi minha. Eu fui desatenta. Eu não vi o moço lá. Tá aqui, ó, o que você precisa, aqui, os seus presentes. E ela fala, o homem que ele vai ser no futuro. Se ela, mulher, naquela época, sabia quem era Davi, Nabal não ia saber? Nabal vem com essa desculpa, quem é? A pior coisa é a ironia, igreja. A gente tá passando por uma dificuldade, aí vem uma pessoa com ironia. Isso te revolta mesmo. Isso te ataca e fala, meu Deus do céu, eu precisando de uma ajuda, você tá ironizando? Ela não, ela chegou até Davi e começa a falar sobre o futuro de Davi, o rei que ele ia ser. Começa a trazer a memória. E isso acalmou Davi. Tanto que ele no 32, como eu li, ele diz, bendito seja tu, que evitou que eu derramasse sangue inocente. Se apresse para fazer o bem. Se apresse para que a sabedoria brilhe no meio da tolice. Se apresse quando a ingratidão entra, para que a gratidão venha e cure. Porque a gratidão ali naquele momento ajudou a família de Abigail. Abigail, ela não tinha o marido que ela queria, dos sonhos que ela desejasse, não. Nessa época a gente não escolheria os nossos cônjuges, não. Mas ela soube aproveitar, mesmo Nabal sendo bruto, ela soube aproveitar a sua família. E eu perguntei para Deus, Senhor, como? Como? E Deus me respondeu com a palavra dele, né? Que devemos amar uns aos outros. Aí eu, como? Como que a gente ama o nosso inimigo? Não estou dizendo que Nabal era inimigo dela, não, mas Nabal era uma pessoa difícil, uma figura difícil. E graças a Deus que Deus tem nos dado sabedoria, tem me dado sabedoria para poder lidar com pessoas difíceis. E Deus falou, orando. Aí eu falei, é verdade. O meu amor pelo meu esposo veio através da oração. Eu falei, Senhor, me ensina a amar meu esposo. Me ensina a honrar o meu esposo. Com certeza essa também era a oração de Abigail. Porque a palavra diz que Abigail ela era sábia e inteligente. Para a gente ter sabedoria só na presença do Senhor. Não tem como ter sabedoria sem isso aqui, ó. Não tem como. Não tem como. E a palavra vai dizendo que ela volta para casa. Quando chega em casa, a palavra vai dizendo que Nabal está fazendo uma festa de rei. Para você ver quem era Nabal. Nem rei ele era e ele queria ter uma festa de rei. E a palavra vai dizendo que Abigail, ela não falou nada com ele nesse momento porque viu que ele estava alegre. Ele estava bêbado. Ela era sábia demais. Demais. Deixou ele dormir e no outro dia levantou, ela contou tudo para Nabal. A palavra vem dizendo que o coração dele congelou, virou uma pedra. E eu vi também a misericórdia do Senhor ali, porque a palavra diz que ele ficou ainda 10 dias
10 dias na cama. A misericórdia do Senhor entrando ali para que ele viesse se arrepender. Mas ele não se arrependeu. E ele morreu. Deus, aí a palavra vem dizendo que Davi, sabendo que Abigail estava viúva, pediu para que levasse ela e que ela fosse esposa dele. Então, o que eu quero dizer para a gente nessa manhã é que a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Isso tudo porque o significado do nome de Abigail diz a alegria do pai, ou fonte de alegria. Ela não deixou que Nabal, bruto, grosseiro, tirasse essa alegria dela. E nem que tirasse a sabedoria. Então não deixa que ninguém tire a sabedoria que você tem adquirido, lendo, buscando ao Senhor. Deus nessa manhã está dizendo para mim, está dizendo para você, traga a responsabilidade de alguns atos para você, lute pela tua família, tenha pressa para defender a tua família. Eu separei aqui 10 itens que essa palavra falou comigo e eu gostaria de estar falando aqui sobre essas 10 lições dessa palavra, que diz assim, ó, equilíbrio, beleza e sensatez é uma combinação poderosa. No verso 3 vem dizendo que ela teve equilíbrio e sensatez. Praticidade, agir pode ser muito mais eficaz do que teorias. No verso 18. Em vez de você ficar dando as explicações, se apresse. Se apresse para fazer o que é certo. Iniciativa. Muitas das vezes, fazer acontecer é mais importante do que esperar. O verso 19. Ela não esperou, foi até, ouviu o que o servo falou e agiu. Visão. Tá passando um caminhão, eita glória. Visão. Nem sempre os homens entendem o que fazemos. Façamos assim mesmo. Se ela chegasse até Nabal e fosse dar explicação, Davi já tinha chego. Humildade. Ser humilde é o primeiro passo para grandes conquistas. Ela se ajoelhou diante de Davi. Ela já reconheceu o rei que ele seria lá na frente. Eu vou me ajoelhar diante do homem? Ela se ajoelhou, ela se humilhou, porque se ela não fizesse isso, igreja, perdão, reconhecer os erros, mesmo que não sejam nossos, é sempre um caminho para a reconciliação. Foi o que ela fez. O erro não era dela, mas ela trouxe a responsabilidade para ela. O erro não era dela, mas ela correu, se apressou para salvar a tua família. Como a intercessora da casa. Isso. Conquista. Dar presente. Às vezes é o modo seguro de tocar o coração. Ela sabe em tudo. Ou mulher sábia. Eu sempre oro aqui, cara, eu sempre falo isso, né? Que eu oro pela minha nora. Eu sempre falo para minhas irmãs em Cristo Jesus. Agora eu estou orando pela minha nora. Que ela venha a ser como a mulher de Provérbios 31. Ele, às vezes, meu filho, às vezes nem entende. Ele tem 14 anos, mas a gente já precisa preparar. E eu sempre falo para minha filha também, que ela vai namorar um homem cidadão dos céus, como os Salmos 15, né? Aí quando eu comecei a estudar mais sobre a Abigail, eu falei, nossa, a mulher era bela. Eu fico imaginando a beleza dessa mulher, porque a palavra diz que ela era bela e sensata. Eu quero que a minha nora também seja assim. Não seja só igual a mulher de Provérbios 31, não. Faz um combo aí, Jesus. Oh, meu Deus. Traz uma nora assim, ó. Igual a nora de Noemi. Que fica ali lado a lado comigo. Sensatez. É sempre seguro pensar nos efeitos de nossas ações. Prudência. É sempre melhor pensar 2, 3, 4 vezes antes de agir.
Nabal, ele não pensou. Ele agiu, ele falou assim, não, o que eu tenho aqui, se você ler lá, né? Ele fala, o que eu tenho aqui é para os meus servos. Eu não tenho para dar para ninguém, não. E o homem era rico. Tanto ele tinha que, olha que mulher. Eu não conseguia achar palavra para poder falar o quanto ela era preparada. Olha quantas coisas ela levou para Davi. Muita E diz coisa. que muita. E diz que quando ela volta para casa ele ainda está tendo uma festa de rei. Então essa mulher era preparadíssima. Eu falei, Senhor, eu quero ser preparada como essa mulher. Eu quero ser preparada. Eu preciso dessa preparação. Porque vai chegar a adversidade, você, opa, aqui eu estou preparada. É. Como? Orando, buscando. E a palavra vem dizendo paz. Bendito é aquele que semeia bondade e misericórdia. Porque ela teve paz. Você pode ver que ela voltou como se nada tivesse acontecido para casa, olhou para o seu esposo, viu que ele estava alegre e fez o quê? Não, vou deixar ele dormir e amanhã eu falo com ele. Você tem que saber o momento certo de agir. Tem que agir com pressa? Sim. Mas também tem momentos que você precisa saber como agir. A hora de agir. Tem momentos que você precisa agir com pressa. Mas tem momentos que você vai precisar esperar a hora de agir. E quando ela aceita ir com o servo de Davi, ali também nasce uma pessoa ajudadora para Davi. Davi não podia deixar aquela mulher viúva sozinha. Conjecturando a gente, quando não age com nossas próprias mãos, Deus ele age por nós. Não precisou Davi, com as suas próprias mãos, fazer a vingança, tomar frente. Deus, ele no momento certo agiu e proveu. Então que você venha esperar o momento de Deus agir. Recebeu uma ingratidão? Deixa na mão de Deus. Só vai orando para que o teu coração não venha guardar isso. Porque muitos estudos dizem que a mágoa traz câncer. Então, se alguém foi ingrato com você, você entrega ela na mão do Senhor. Eu já fiz isso, igreja. Quando eu passei a orar pelaquela pessoa que me machucou, é engraçado. Ô, Glorinha, é muito engraçado. A gente passa a amar aquela pessoa. É por causa da oração. A oração Eu falo, meu transforma. Deus. Aí algumas pessoas... Enxerga a pessoa. E algumas pessoas não entendem. Falam, nossa, a Adriana, meu Deus, a Adriana, acho que ela é meia... não é possível. Besta, boba. Não é. É o próprio Deus que faz isso. Eu hoje entendo que é o próprio Deus. Por quê? Por causa da minha oração. Não é que eu sou besta, não. É o próprio Deus que faz a gente enxergar diferente. E a palavra vem dizendo que Nabal, casando com Abigail, ele acabou herdando toda a herança. Nabal não, Davi, perdão. Casando com Nabal, ele acabou herdando toda a herança de Nabal. Precisou Nabal fazer isso? Não vale a pena ser ingrato. Quando a gente para entender que a partir do momento que a gente se cala para que o Senhor fale, a partir do momento que a gente guarda a nossa arma, guarda a nossa espada, o Senhor, ele se responsabiliza em trazer o que antes a gente precisava, porque Davi estava fugindo e ele precisava de mantimento. Isso. E é tão tal que ele não estava pedindo um mantimento a alguém que ele nunca tivesse feito nada. Porque a Bíblia diz que quando o exército de Davi estava naquela redondeza, nada de mal aconteceu com os servos de Nabal. Verdade. Nenhuma ovelha sequer foi roubada, nenhum animal sequer foi roubado. Por quê? Porque o exército de Davi estava protegendo. Davi serviu a ele e depois precisou dele. Só que Coisa linda. gratidão, e Davi não permitiu, através da vida de Abigail, ele deixou com que aquela
a atitude de Abigail conquistasse o coração dele e abrandou. De fato, o Espírito Santo abrandou, acalmou o coração de Davi e ele não fez nada de mal que ele iria fazer, que ele disse que não ia sobrar nada de Nabal. E logo em seguida, quando Nabal morre, tudo que Nabal tinha foi para Davi. Como é que a gente explica uma coisa dessa? É o Deus que trabalha com a lei da compensação. Meu Ele Deus, só coisa queria linda! um pouquinho. É, Ele estava com fome, Adriana, e ele só era isso que queria. Deus faz. Ele estava com fome e ele só queria um pouquinho e ele recebeu ingratidão. Aí o Deus que age no tempo é o Deus que age lá e age aqui. Foi o Deus que Glória! visitou Abigail. Quando Deus visitou Abigail, com aquela agilidade, com aquela esperteza, com aquela sabedoria que Deus depositou sobre ela, ela foi lá e o Espírito Santo que usou ela, foi o mesmo Espírito Santo que acalmou o coração de Davi. E Aleluia. Davi deu espaço para isso, porque o Espírito Santo não é mal educado. O Espírito Santo não bota o pé na porta, empurra e derruba, não. O Espírito Santo, ele atua quando a gente dá espaço. E através desse espaço que Davi deu, ele perdoou, ele não atacou, e ele disse para Abigail, parafraseando, que coisa boa que você apareceu aqui. Graças O que a você Deus. está fazendo, o que você está fazendo hoje, para mim, colocando em minhas palavras, está registrado. Um dia eu vou lembrar disso. Ele fez diferente do que ele recebeu. Ô Adriana, como a gente precisa entender de uma vez por todas que não é sobre a forma com que alguém me trata, é sobre o Espírito Santo que habita em mim e não Isso. permite que eu trate alguém Glória. da mesma forma que eu fui Oh, tratada. coisa linda! Aleluia! Porque sou eu que carrego a presença de Deus. Se Nabal não tem Glória. o Espírito Santo, se Nabal não carrega a presença, se Nabal não tem nada com o Senhor, é problema dele. Eu carrego, eu tenho Eita promessa. glória! Aleluia! Vê se eu olho na minha cabeça. Então, na hora da fúria, bendito seja o Deus que levanta uma Abigail para não deixar Oh, que a aleluia! nossa humanidade, porque apesar de ter Seja- óleo na cabeça, a gente continua sendo ser humano. É verdade. Então, às vezes, Adriana, alguma coisa acontece com a gente e a gente é serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, mas a gente é ser humano. É. Então, se Deus não levantar uma Abigail para encontrar a gente no meio do caminho e a gente ter tempo de abrandar a fúria e pensar direitinho e lembrar, eu sou crente, rapaz, tu é doido, eu Eita, posso fazer Jesus. isso não. O que seria de nós se o Senhor... ele não- Verdade. E aí a gente entende como Deus trabalha com pessoas, Adriana. Verdade. Do mesmo jeito que tem É. Minha neta. É tua neta, ó, não pode... É uma princesa, não pode ficar parecendo criança, porque senão Vai lá então. a plataforma, ela derruba. A princesa. Aí a gente começa a entender como Deus, ele trabalha com pessoas. Ele usa pessoas porque foi uma pessoa quem se levantou para machucar Davi. Davi estava fugindo de uma perseguição de uma pessoa que era Saul. Ele foi magoado e recebeu ingratidão de outra pessoa que ele serviu, que foi Nabal, mas através da vida de outra pessoa, porque Deus, ele trabalha com gente. Uma pessoa lhe feriu, Deus usa outra pessoa para curar. É lindo. E ele vai nos ensinando exatamente isso. Ele vai Obrigado, nos meu Deus, ensinando. por essa passagem. Ele vai nos ensinando assim, faça diferente do que você recebeu. Amém. Porque se você recebeu ingratidão, mas a partir do momento que Deus usou alguém, que foi Abigail, e serviu Davi, ele disse assim, eu vou lembrar disso que você fez. Foi para o livro do registro. Porque o que a gente faz para o reino, o que a gente faz para o Senhor tem registro, Adriana.
tem registro no céu. E no dia que a gente precisar, o livro do registro vai ser aberto. Aleluia. E o Senhor, Glória ele a vai Deus. trazer à tona o que foi que a gente fez. Aquele sacrifício que ela fez de preparar aqueles pães, de preparar tudo aquilo. Ela nem imaginava que 10 dias depois ela ia ser uma viúva. Ela não fazia ideia que 10 dias depois ela seria uma viúva precisando de auxílio. Uma viúva precisando de socorro. E Davi disse, eu vou casar com ela, ou seja, eu vou me comprometer em cuidar dela. Porque uma viúva naquele tempo, se ela não tivesse filho, ela ia depender do governo, do estado, dos reis, ou então ela ia se prostituir para ter alguma coisa. Verdade. A não ser que um parente remidor, alguém com autoridade, dissesse: vou casar com você e vou assumir esse compromisso. É. Então, nesse momento, Deus estava compensando para ela o que ela fez. E Deus estava compensando para Davi o que ele fez. Deus compensou dando tudo que Nabal tinha a Davi. E Deus compensou para ela em cuidado vitalício, porque ela foi resgatada para ser esposa de um soldado, mas daqui a pouco ela era esposa do rei de Jerusalém, de Israel. Deus é lindo. É o Senhor nos ensinando, tem recompensa para o teu trabalho, não para. Deus, eu creio em nome Não de Jesus. desiste, você pode não ser honrada aqui da forma como Ô, você general de queria guerra. ser honrada, porque às vezes a gente cria uma expectativa, eita Deus, mas eu queria ser reconhecida assim, eu queria que alguém notasse, eu queria que alguém agradecesse. Mas você está fazendo para quem? Porque se tem alguém que sabe honrar e presentear, ainda é o Senhor. Verdade. E ele sabe fazer mais e melhor. Outro ponto que tu estava pregando e eu estava aqui, meu Deus, que coisa interessante. O servo sabia a quem recorrer. Quem eu tenho sido diante das adversidades para que alguém olhe e diga assim, eu já sei quem pode resolver. Tem um tolo, mas eu conheço alguém que é sábia. Será que o endereço da nossa casa está indicando o endereço de alguém que pode trazer solução diante de uma atitude errada de alguém, Adriana? É desse Qual é jeito. a referência que é a nossa casa? Será que alguém olha e diz assim, ali mora uma serva de Deus. Tá dando errado aqui, mas eu sei que ali tem oração. Glória! Ali eu consigo encontrar a solução desse problema. Aleluia. Nós precisamos ser esse tipo de referência. O servo sabia, meu patrão é mau, mas eu sei que a Abigail, ela é sábia. Ela vai resolver. Às vezes a gente quer ser tanta coisa e a gente está esquecendo de querer ser uma mulher de Deus. Nos ajuda, Jesus. Porque a gente não pode esquecer, não é ser mulher de Deus de estar profetizando direto, falando Isso. é carregar o Espírito Santo isso aí. no tratar, no entrar, no sair, na educação, no momento de prensa, de aperto, como é que eu retribuo as afrontas que eu ouço? Como é que eu me posiciono em corrigir as coisas erradas que alguém faz e eu não tenho nada a ver? Será que eu bato uma mão na outra e digo problema de Nabal e de Davi, problema deles? Ou eu digo, não, ele é meu marido, o problema dele é meu também, tem sabedoria. O Senhor me levantou como coluna dessa casa. Aleluia! É desse jeito. Nós mulheres, nós precisamos nos empoderar na oração. Amém. E saber que o Senhor nos deu esse lugar de autoridade na nossa casa, esse lugar de intercessão, esse lugar de brecha, porque o Senhor colocou em nós uma sensibilidade que os homens não têm. É, isso aí. Todo mundo tem um Nabal em casa, Adriana. Ele pode ser o melhor do mundo, mas tem um pouquinho de Nabal nele. E se a gente não juntar os pés e dizer assim, eu sou Abigail, meu Deus! Eu sou Abigail e eu vou me colocar na brecha para que a minha casa não seja destruída. Oh, aleluia! Orar, o meu joelho vai se dobrar e sou eu que vou orar.
Glória! Porque a minha casa não pode cair, a minha casa não pode ser destruída. E o Senhor, Ele nos ensina nessa manhã acerca disso. Se Ele não está tendo a decisão de começar uma campanha, um jejum que for Jesus você, Amém. até que o Senhor alcance ele. Amém. Estabeleça você um propósito, até que o Senhor ele quebre esse coração de pedra e coloque um coração Isso. de carne. Seja você uma Abigail, sejamos nós Amém. uma Abigail nessa casa. Às vezes a gente quer ser muita coisa, só não quer ser intercessora. É, A gente só não quer se colocar na brecha. na brecha. A brecha. Esses dias, Adriana, eu tive uma experiência. Eu até contei aqui por alto, mas eu contei aqui. Quando o Carlos acordou tonto, um dos dias, eu até disse a vocês que eu não fiz a live porque ele estava tonto. Entra a minha oração. Eu fiquei aqui organizando as coisas para ele, dando um suporte até ele melhorar. Só que quando eu deitei, ele levantou, depois ele deitou de novo. E eu deitei, eu tava morrendo de sono. E quando eu deitei, que eu fechei o olho, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de um altar estranho. E de muitas miçangas Meu de Deus. cordão, sabe? Tinha um formato de terço. Assim, enrolado naquele altar. E ao mesmo tempo que eu vi isso, o Senhor me mostrou, eu mesmo colocando a mão na cabeça dele e repreendendo. Amém. E na mesma hora que eu abri o olho, eu já fui fazendo isso. Eu coloquei a mão na cabeça dele e eu já fui repreendendo e orando. E você ministrando e o Senhor me lembrando. O Senhor conta com intercessoras e Ele nos chama como intercessora dentro da nossa casa. Amém. A Amém. gente, num momento como esse, Adriana, a gente vai viver a vida todinha se segurando na oração dos outros. Vem aqui orar por mim, vem aqui orar na minha casa. Rapaz, tu não é crente? Tu não tem 2 joelhos e uma boca e uma testa para botar no chão? Por que é que tu vai... E quando, se Jesus te mudar de geografia, como eu tô aqui agora, que não tem maninha, não tem vovó, não tem ninguém, é eu e ele. Eita. Quem é que vai entrar na brecha, Adriana? Deus está nos chamando para esse lugar. Responsabilidade. Responsabilidade. A Abigail não foi atrás da mãe dela para resolver. A Abigail não foi atrás da irmã do círculo de oração. Era um problema no casamento dela, na casa dela, no marido dela. A responsabilidade era dela. É. O Senhor está nos chamando para esse lugar. Seja você a mulher de Deus da sua casa. Aleluia. Pare. Tem hora que a gente precisa, assim, de apoio, de respaldo, de uma mão para nos segurar, né? E dizer assim, Glória, eu vou orar contigo. É, Mas isso. é reforço, é diferente. Porque tem gente que está se segurando na oração do outro, nem ora, Verdade. nem busca autoridade. E só fica, vem cá orar aqui na minha casa. É, 6 horas por mim. Faz um propósito aqui na minha casa. Como é a história? Bem que você disse, na minha casa, a casa é sua. Faça. De jeito. Peça ao Senhor a autoridade, porque se o Senhor te deu essa casa, essa família, esse marido, esses filhos, Ele está lhe dizendo, a brecha é do seu tamanho. É. A brecha não vai caber irmã Adriana, a brecha não cabe Glória, a brecha não cabe Ziane, a brecha não cabe Elizabeth, a brecha é do seu tamanho. Então, entre você. Aleluia. Desse E jeito. se o Senhor vê que você precisa de reforço, Ele manda um Jonatas. Ele manda, porque Ele sabe mandar reforço. Ele manda um Eliseu, Ele manda alguém para Verdade. segurar, um Arão e um U para segurar nos braços do profeta, enquanto o profeta intercede. Mas ele não conta com quem foge de responsabilidade. É verdade. É tremendo, e a gente tá aprendendo muito, né? Muito. Coisa maravilhosa foi eu ter te encontrado. Cada capítulo, Jesus ele vai mexendo no coração da gente, Mexe. na nossa estrutura, e a gente fica olhando, Jesus, o que é isso? Bateu certinho com a minha situação, bateu certinho com a minha vida, tá me ensinando. Certinho.
É, Eu falei certinho, aí o Espírito Santo, antes de eu começar a ler, o Espírito Santo já tinha me falado. Quando eu li a minha parte, eu falei, não acredito. Não acredito. e comecei a fazer a programação e eu comecei a colocar assim do jeito que eu achava. Quando eu coloquei uns 3 nomes, eu senti aquele impulso do Espírito Santo, ah, para com isso, faz do jeito que eu mandar. Cara, Aí coisa eu linda. disse, eita, meu Deus do céu. Aí fui. Aí eu disse, ó, Espírito Santo, agora eu vou lhe obedecendo. Quem puder, pôr, quem não puder, o Senhor me ajuda e eu vou. Com a cara e com a coragem. Se o Senhor tiver vontade, eu tenho coragem, né? Aí eu fui, refiz e bateu o Espírito Santo quando ele toma a rédea da situação. Deus puro ir na tua vida, porque Meu como eu Deus. sempre falo no grupo, eu não consigo acompanhar nem 9 nem meio-dia, por Sim. conta do meu trabalho. Quando eu vi lá a data, eu falei assim, eu vou falar para ela que eu não posso. Terça-feira, 9 da manhã, eu não posso, mas não tinha me ligado que era 25 de agosto. Aí eu falei, vou lhe mandar mensagem dizendo que eu não posso, e vou sair fora dessa, né? Correndo, né? É nada. Quando eu percebi a data, eu falei, meu Deus, essa data eu tô em casa, porque é feriado, não é feriado, para honra e glória do Senhor, eu sou militar. Então hoje é dia do soldado. Então a gente tem essa folga hoje. Hoje, Falei, Jesus, como o Senhor faz tudo certinho. ele faz. Tudo certinho, Glória. Eu falei, Jesus, porque eu ficava assim, como é que eu vou fazer? Eu vou pro vestiário, aí lá eu falo rapidinho, tô pensando, né? Falei, as pessoas vão me ver de farda, mas elas vão entender. Não, tudo certinho. Quando eu vou, 25 de agosto, dia do soldado, eu falei, meu Deus, eu tô em casa. Ele sabe fazer. Deus sabe como faz. Eu achei, olha, acho assim, como você diz, né? Eu gosto de Jesus. Eu gosto é de Jesus. É bem Ele dizer. faz tudo certinho. Certinho. Eu Quem só tô acompanhando trabalha. as meninas no YouTube. Eu não Sim. consigo acompanhar aqui. Mas, ó, tá sendo lindo. A Meu gente vê o Deus. crescimento de cada uma. E você sabe que é por causa de você. Meu Deus, é por causa de Que está Jesus. acontecendo. Ó, que responsabilidade. Que Deus continue te abençoando, tá? Que você continue sendo o mesmo instrumento na mão do Senhor, principalmente nas redes sociais, na sua cidade, na sua igreja, porque se tem mulheres em pé hoje, é por causa desse estudo, é por causa do seu grupo do WhatsApp, que a gente acha que não é nada. Eu não consigo acompanhar elas, mas quando a gente lê algumas coisinhas, que a gente lê algumas coisinhas, né? A gente vê o quanto uma se apoia na outra ali, quantas amigas estão saindo dali. Glorinha, é Tá. tão lindo, é muito Deus está lindo. levantando, Deus está apresentando. Isso, muito lindo. E são tipo assim, eu tenho amizade com pessoas de Minas, tenho amizade contigo, de Recife. É muito Eu falei, meu interessante. Deus, é lindo o que Deus faz E a através de gente você. fica dizendo, meu Deus, como Deus, ele junta o povo dele sem precisar de muita coisa. Isso, isso. Não teve revelação, não precisou. Só foi um link, um pedido, como é que fala? Perdi a palavra aqui. Só foi um convite. E a gente aceitou. A gente aceitou o desafio de estudar 1 Samuel sem saber que a gente ia vir para aqui pregar. Foi, mas 2 Samuel já tá aí. Eu já vou colocar hoje já. É. No grupo novo, para vocês estudarem. Não, eu tô nessa, eu vou junto. Eu vou junto porque é isso que nos impulsiona, é a responsabilidade. A gente sabe que a gente tem que ler a palavra. Tem, mas quando a gente tem uma responsabilidade de um grupo, diferente. de uma pessoa, é diferente. É o que eu falo pro pessoal aqui em casa, é diferente. Então, maravilhoso, muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando o teu ministério. Amém. Deus te abençoe, Adriana. E fica no azeite que tu sabe que tu vai voltar. E Jesus, ele vai preparar a data, ele vai Jesus é preparar lindo. tudo bem certinho. Amém. E a gente vai desfrutar desse tempo. Eu acredito que o Senhor, ele tem preparado para nós um tempo de capacitação mesmo. Verdade. Porque o que a gente recebe não pode parar em nós. Ele quer que a gente propague e ele conta com a nossa disposição. Amém. Então, assim, para que o reino cresça, para que o nome dele seja glorificado, nós precisamos
orar como Eliseu orou para diante daquele servo. Abre os olhos do moço para que ele veja o que eu vejo. Isso, coisa linda. Então, que a minha oração seja continuamente essa sobre a vida de vocês. Que o Senhor abra os olhos de vocês para que vocês vejam o que eu vejo. Para que vocês Aleluia. entendam ainda mais. Porque tem porção dobrada. Deus não se limita para entregar a vocês exatamente o que ele me entregou, não. Ele tem mais, o céu tem mais. O mundo é muito grande e poucos são os ceifeiros dessa seara. É, E Deus, ele conta verdade. com a gente. E vai chegar o tempo em que Deus vai colocar sobre a mão de vocês responsabilidade de outras pessoas. E vocês vão precisar propagar e passar esse microfone aí para frente. Ele Amém. conta com a gente. Eu não sei se na internet, eu não sei se pessoalmente, porque o Senhor tem lugares e pessoas separados para cada um de nós. Mas a gente está sendo preparada. Nós estamos sendo preparadas para esse tempo. Que o Senhor continue te abençoando, Adriana. Obrigada Glória a pela Deus. disponibilidade. Um beijo. Obrigada. Deixa eu mudar aqui. Minhas meninas, que palavra gloriosa, que tempo precioso nós estamos tendo a oportunidade e o privilégio de viver. Nós servimos a um Deus bom, a um Deus fiel e a um Deus responsável. Nunca esqueça que Ele é responsável. Ele não lhe chama e lhe abandona. Ele é responsável de estar com você antes, durante e depois. Ele é responsável por registrar cada passo, cada obediência, que a gente possa se colocar nessa posição de Abigail nesse tempo, nessa geração, nessa geografia, geração essa que ninguém quer ser Abigail, que a gente venha querer, porque a gente não é quem as pessoas querem que a gente seja, a gente é quem Deus nos chamou para ser. Então, se ninguém quiser, eu quero. Se ninguém quiser, você quer. Ser alguém que carrega o nome de Cristo sem envergonhar. Pelo contrário, que a gente seja uma referência de alguém que é diferente, sabe? De alguém que as pessoas possam olhar e dizer assim, carrega o nome de Cristo, tem o bom cheiro de Cristo. E nesse caminho aí, vai ter gente que vai se aproximar e vai ter gente que vai se afastar. E tá tudo bem. Tá tudo bem também, desde que o Senhor limpe os acessos. Tá bom, minhas meninas? Vamos orar pra gente encerrar. Uma vez mais, falando sobre essa Bíblia aqui. Quem quiser, tem ela no meu perfil, na vitrine do meu perfil, por R$69 e um pouquinho. Eu amei ela, vou manusear bem muito ela e vou riscar ela bem muito para ela ficar igualzinha a outra. Porque ela tá com jeitinho de Bíblia nova e eu não gosto de jeitinho de Bíblia nova assim, sem nenhuma marcaçãozinha. Já comecei a marcar ela aqui, tá vendo? E é isso. A live... Hoje eu vou postar a live de quarta, que eu não postei. Vou me esforçar para ver se eu consigo postar a de hoje o quanto antes. Porque... a memória do meu celular não aguenta não, minha gente. Mas vai dar tudo certo. Vamos orar, minhas meninas. E falando nessas camisas, quem ainda quiser fazer o seu pedido, ainda dá tempo. Tem pedido saindo essa semana. Essa camisa maravilhosa da All Nations, que acompanha uma Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. O melhor algodão do mercado. A parte de trás dela tem a imagem de Jesus aqui, ó. Bem bonita. Esperando por você. Entre em contato comigo que a gente envia para todo o Brasil. E quem quiser começar a terapia com a irmã Vilma também, vocês têm a oportunidade de ir lá no meu direct e mandar mensagem para mim, que eu mando lá o contato da irmã Vilma. Eu vou tentar fazer isso no computador, Paula. Vou tentar fazer esse acesso lá no computador, viu? Tem estudo sim nessa Bíblia. Eu abri agora os Salmos para mostrar a vocês. Ó. O verde é o estudo, a explicação. Quem quiser entrar no grupo, manda mensagem para mim no direct, que eu mando o link do grupo. Vamos orar.
O tempo é pouco hoje, já é 10h16, hoje é dia de círculo de oração. Maravilhoso Deus, Pai amado, nós estamos aqui para te agradecer pela vida de Adriana e pela palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para nós através da vida dela. Continua nos guardando, nos livrando do perigo e do mal, nos concedendo um dia, uma terça-feira cheia da tua presença. Nos faz Abigail nesse tempo, nessa geração e na nossa casa, principalmente. Que a nossa casa seja referência de céu na vida de alguém, Jesus. Nos ensina a honrar esse lugar que o Senhor nos deu. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estende a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de vitória. Mais tarde tem áudio do Círculo de Oração no grupo para vocês ouvirem a palavra, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu amo a vida de vocês. Até amanhã de meio-dia.